Bom, nosso tema de hoje, como você viu, foi anunciado, é o mente de vencedor ou mentalidade do vencedor. Como pensam os vendedores de alta performance? Essa palestra ela tem por objetivo ajudar você a entender ou capacitá-lo a perceber quais são as técnicas que os profissionais de vendas desenvolveram, ao longo dos anos para ter uma confiança inabalável e uma capacidade de se recuperar de reveses muito rapidamente e aproveitar as oportunidades de crescimento que surgem. Isso é importante porque trabalhar com vendas, trabalhar no comércio, sempre vai ter essa característica de que você, desculpe, de que você vai ouvir mais nãos do que sim. E, geralmente é isso que acontece mesmo. Então é importante que você desenvolva uma mentalidade, uma atitude mental positiva, para que você não caia no erro de tentar, de alguma forma, é, fazer um trabalho intenso por um período, o vendedor fogo de palha, ou então aquele vendedor voo de galinha, Ele faz um pouquinho, mas é curtinho, o impacto dele. E não, vendedores de alta performance conseguem, se manter inabaláveis, não no sentido de que, poxa, eu estava esperando tanto aquela venda e aquela venda não aconteceu. E isso é normal a gente ficar chateado. Mas recuperar-se do revés também tem que ser muito rápido, não pode demorar. Porque, caso contrário, quem vai sair perdendo é você. Tá? Então, é importante que a gente consiga esse equilíbrio entre se recuperar dos reveses, aproveitar as oportunidades para se recuperar rapidamente e manter uma motivação constante. Então, esse nosso bate-papo, essa nossa palestra, aula, live, o que você quiser chamar, tem essa finalidade. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Simon Hill, sou especialista em comunicação interpessoal, atuo como consultor de empresas desde 2008, mas o que poucas pessoas sabem é que eu trabalho com atendimento ao público desde os meus 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai aos 9 anos de idade e no dia 7 de julho agora completaram-se 32 anos. É isso mesmo, 32 anos de trabalho atendendo o público e prestando serviços, ou seja, fazendo venda. Eu trabalhei com meu pai até os 17 para 18, dos 18 em diante, em carreira solo. Hoje eu estou com a minha segunda empresa, que é uma empresa de treinamentos. E olha que interessante, quando a gente fala assim, uma empresa de prestação de serviços e atendimento ao público, toda empresa faz isso, todo profissional faz isso. Se você trabalha entregando um relatório de qualidade para o setor da contabilidade, por exemplo, você está atendendo a uma demanda do público, ou seja, você está vendendo. E nessa dinâmica da relação humana que costuma se dar aí alguns atritos, alguns probleminhas. E é sobre esses probleminhas que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque são esses probleminhas que testam a nossa capacidade. Então, eu preparei para a gente aqui hoje um roteiro, até se você desejar, mas é se você desejar. Não vai ser público para todos, não. Quem quiser, tá? Pode me pedir esse roteiro em PDF, eu encaminho para você sem problema nenhum, para você ter aí na íntegra aquilo que nós discutimos aqui e também para ter aí um material para você guardar e reler, tá? Porque muitas vezes não dá para a gente anotar tudo e eu não quero que essa live fique muito grande, muito extensa, ok? Entre essas coisas que a gente precisa falar, é preciso destacar a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, que muitos chamam de mindset fixo. O que é isso, gente? Em termos gerais, assim, ó, como é que a crença nas suas próprias habilidades e a disposição para aprender e evoluir impactam no seu desempenho? Por exemplo, se você não acredita que é capaz de fazer uma boa negociação, você vai seguir o processo de vendas até a parte da apresentação. Quando você apresentou o produto, o cliente perguntou o preço, você já sentiu a boca seca. Por quê? Porque você é muito bom na prospecção, em levantar necessidade, em escutar a necessidade do cliente, pegar o que ele quer, de que jeito que ficaria bom aquela peça no rosto dele, ou aquele colar, como é que ficaria com o vestido tal, mas na hora de falar o preço e negociar, você trava.
E por que que isso acontece? Porque na maioria das vezes a gente está tão preocupado em fazer uma coisa bem feita que a gente esquece que tem que crescer nas outras também. Vocês que me acompanham sabem que vendas é um processo, e como todo processo, ele tem começo, meio e fim. Então, se a partir do momento que você se dá muito bem preparando etapas do processo que você domina, você tem que ter uma mentalidade de que precisa melhorar as outras etapas também, como a negociação, o pós-venda, o fechamento primeiro, obviamente, o pós-venda, para manter o relacionamento aberto, né, com aquele cliente, para que ele volte mais vezes. Então, tudo isso faz parte de uma mentalidade. Se você tem uma mentalidade de crescimento, vai ser mais fácil para você se manter no mercado com performance. Não vão ser 7 nãos que vão te desanimar. Você vai buscar o sim no 8º cliente. Acontece que muitas vezes o nosso pensamento ele já é uma forma de derrota. É aquele fenômeno que a psicologia chama de autoprofecia, né? Autoprofecia ou profecia autorrealizável. Se você entra numa negociação já achando que não vai dar, você predispõe a tua mente a cometer alguma cagada para você errar. E o cliente sai fora. Por outro lado, se você tem uma atitude vencedora, você vai entender exatamente o que o cliente precisa, o teu espaço ali dentro daquela negociação, dentro daquela abertura que o cliente lhe deu, e aí sim, a partir de agora, você consegue fazer uma boa oferta, trabalhar exatamente com aquilo que ele necessita, mesmo nos dias que você não esteja tão alto astral. Então, mais do que ter uma profecia autorrealizável, é importante ter uma atitude de vencedor. Né? Certa vez, o Michael Phelps, numa disputa, ele ganhou uma prova muito difícil, um nado, né, contra um oponente muito forte. E aí o repórter perguntou para ele, e aí, como é que é? Parece que você nem está vibrando. Ele falou assim, cara, eu já sabia que eu ia ganhar. Né? Então, é essa atitude de um vencedor. O campeão sempre sabe que ele vai ganhar, é só uma questão de tempo. Então, muitas vezes, o que lhe pega não é só uma questão de mentalidade fixa. Aí eu sou assim, eu não consigo mudar. Né? Ou então uma questão de profecia autorrealizável. Essa aí não vai dar. Às vezes você precisa desenvolver a ideia de crescimento profissional e atitude mental positiva. Costuma-se dizer muitas vezes que o que atrapalha um profissional são crenças limitantes. Né? Às vezes não é questão de crença limitante, às vezes a pessoa é limitada mesmo, né? Isso a gente tem que dizer. Não é que ela acredita que não consegue, ela não consegue mesmo. Né? Vou lhe dar um exemplo. Se você tem 1,44 m, para você jogar basquete profissional, vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque existe uma limitação física aí que é a da altura. Né? Não vai dar. Então você vai ter que escolher talvez uma outra carreira em que você se encaixe melhor, ou que essa limitação física, né, 1,44 m versus 2,10 m, não lhe atrapalhe para exercer bem o seu trabalho e atingir performance. O que acontece é que muitas vezes, né, a pessoa tem essa ideia de que o outro é melhor do que ela. Então, você chega numa sala de representantes comerciais, você senta ali, aí passa 2 minutinhos, entra o seu principal concorrente. Aí, para ajudar, o perfume do cara está mais cheiroso do que o teu, o sapato dele está mais lustrado do que o seu, a pasta dele é mais bonita do que a sua. Aí você já entra ali, ó, acreditando que ele é melhor. Quando, na verdade, às vezes nem preço ele não tem. Ele só se enche de penduricalho para passar a imagem de que é melhor, que a percepção de valor conta muito. Então, às vezes, a gente fala assim, se você não acreditar no seu produto, acreditar em você, acreditar na empresa, você não vende. Realmente, porque a sua limitação mental está te atrapalhando. Às vezes não é limitação física, não é geográfica, não é de falta de produto, falta de preço. Às vezes é você que não acreditou em você, na sua empresa, no seu produto, no seu serviço. E por último, né, que é um ponto que a gente tem que analisar aqui, é você utilizar técnicas para fortalecer a sua autoconfiança e projetar situações de sucesso. A programação neurolinguística, por exemplo, tem exercícios muito interessantes, né, de visualização criativa, em que você se imagina em todas as etapas do processo de vendas, fazendo aqui uma aplicação da PNL ao processo de vendas. Então, você vai imaginar-se de maneira
muito segura, muito confiante, fortalecendo as suas ideias em relação aos seus argumentos, às objeções que você vai enfrentar, aos problemas do cliente que você quer resolver, a maneira como você vai chegar, a hora que você vai chegar. A hora que ele te chamar para tomar um cafezinho, você vai falar assim, obrigado, mas agora não, com segurança, para ele mostrar que você não está com fome. Pra você mostrar para ele que você não está com fome, tá certo? Que você está confiante, está seguro. Essa dica é um pouco contraditória, né? Porque muitos vendedores gostam de tomar cafezinho com o cliente para passar a impressão de que tá tudo bem, né? Eu não vim aqui só para vender, né? Vim fortalecer o relacionamento e tal. Não é assim que funciona, não, tá? Você pode ir tranquilo. Se ele oferecer cafezinho, uma água, alguma coisa, agora eu não aceito, não, obrigado. Vamos otimizar nosso tempo. Eu acredito que a nossa negociação vai ser rápida mesmo, mas eu prefiro tomar um cafezinho depois para celebrar o negócio. Totalmente diferente de, não, vamos lá. Aí nesse vamos lá, ele encontra um outro gerente responsável por um setor tal que ele está esperando lá, que também está tomando café, comeu 15 minutos da tua venda. Né? E você ainda vai ter que quebrar o gelo do mesmo jeito na hora que sentar lá com o catálogo. Ok? Então, quando a gente fala de mentalidade de vendas, né, o poder que a mentalidade tem é nesse sentido, tá? Mentalidade de crescimento, desenvolver uma atitude de campeão, de vencedor, não tem que entrar com dúvida, né? Tomar cuidado com crenças limitantes em relação aos outros. Sentir-se inferior não tem problema, às vezes a gente está mesmo numa situação inferior a um concorrente, mas achar que ele é melhor não pode, ele não pode achar isso. Aí você se predispõe a fazer pior. E a visualização positiva, visualização criativa, usando técnicas aí de programação neurolinguística. E uma vez que você entende o seu processo de vendas, vai ficar muito mais fácil mesmo você ter uma abordagem mais confiante, porque você vai poder fazer uma visualização criativa em todas as etapas do processo. Uma vez que aconteceu aqui, vai acontecer aqui. Aconteceu na mente, acontece no campo da matéria. Só que qual é o seu processo? Isso você tem que definir, tá? Não. Como é que eu faço o atendimento? É assim. Então, essa visualização criativa de um atendimento ideal tem que estar presente na sua cabeça. Se ela já aconteceu uma vez aqui, ela acontece uma segunda vez na realidade concreta. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se fosse para você definir qual que é a habilidade principal de um vendedor nos dias de hoje, na era digital, depois da pandemia, que agora tudo é pós-pandemia, né? Como é que você se sairia dessa pergunta que eu lhe fiz? Se fosse para você, agora, definir aí uma habilidade ideal para o vendedor nos dias de hoje, que habilidade seria essa? Posso lhe dizer? É a resiliência, a capacidade de sofrer pressão e voltar ao seu estado original. A resiliência, ela pode ser definida como a capacidade de se adaptar, de se recuperar, né, de superar os nãos, né, e aguentar a pressão. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe, né, de onde a gente pegou essa ideia de sinergia de resiliência. Já estou confundindo com o sistema cibernético. A resiliência é um termo que a gente pegou emprestado da física. Ela significa a pressão que o corpo sofre e como que este corpo, ao suportar pressão e muitas vezes calor, se transforma em algo melhor ou, sem pressão e sem calor, em algo inferior. Eu não sei se você sabe, mas o grafite que a gente tem no lápis, o grafite, deixa eu pegar um lápis com ponta aqui, né, gente? Tá guardado, tá lá. O grafite que a gente tem aqui, ó, no lápis, esse que vai dentro do lápis aqui, ó, tá? Esse grafite, ele vem de um mineral chamado carvão. Quando o carvão está no frio e sem pressão, você consegue extrair dele o que vai virar um grafite. Que até que uma borrachinha de celulose bem vagabundinha se apaga. Por outro lado, quando o carvão sofre pressão intensa e calor,
ele se transforma num diamante. Eu ainda não tenho um diamante para demonstrar para você aqui, mas você lembra como é que é, né? É uma das superfícies mais duras do planeta. E por que isso é relevante para nós? O vendedor que suporta a pressão, que suporta o calor, que aguenta o estresse, que gerencia emoções, ele tem mais chances de ser um vendedor diamante. Ele não vai ser um cara frágil. Ou seja, a resiliência é importante para o vendedor, para ajudá-lo a se adaptar, para ajudá-lo a aguentar as rejeições. Uma outra coisa, né, já que falamos em rejeições, depois eu volto nesse ponto. Quando a gente fala de rejeição, é preciso encontrar ferramentas práticas para que você não perca a motivação na próxima abordagem. Eu tive um patrão que ele dizia assim, ó, a gente sempre tem que pensar que o erro é nosso, porque aí a gente melhora a nossa performance. Legal. É assim que se cria um neurótico também, né? Porque às vezes o erro não é seu. Às vezes o cliente está num mau dia. Eu lembro certa vez que eu fui fazer uma visita numa empresa, uma multinacional, né? Estava fazendo uma fusão, e aí todo mundo que estava ali estava sob pressão. E um dos diretores entrou na sala, ele me viu lá, né? Um molecote de 27 anos, prestar consultoria de treinamento, né? Ele não me conhecia, nunca tinha me visto, mas descascou o abacaxi no RH, falou um monte. Esse cara aqui que você vai me trazer aqui, com esse tanto de problema que a gente tem, você acha que um rapaz que nem pelo na cara não tem vai me ajudar, e não sei o quê, pá, 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 pá. Aquilo não foi uma rejeição, foi um ataque direto, não a mim, mas ao RH. Demorou um tempo para eu entender que não era contra mim, né? Que o sujeito nem me conhecia, né? Mas ele atacou quem? O RH, né? Só que aquela rejeição ali me marcou muito, sabe? Foi importante para mim, porque eu percebi o seguinte, então, o mundo corporativo é marcado por esse tipo de líder. E aí fui estudar liderança, né? Então, assim, consegui depois o trabalho lá. Passaram 2 meses, eles terminaram de fazer a primeira etapa da fusão com a outra empresa, né? Trocaram diretores. Quando eu voltei, já não era o mesmo RH, né? Aí eu entendi que a bronca não era comigo. E não tinha por que ser, porque ele não me conhecia. Tá claro? Ele não sabia quem eu era, né? Na época ainda tinha um pouco de cabelo ainda, era respeitável, né? Só andava de terno e gravata, né? Mas se eu tivesse assim, do jeito que eu tô aqui, de maneira mais casual, né? Não tô que nem o Einstein, mas também não tô todo empoladinho, que nem o Trump, né? Mas, vamos lá, né? Se fosse em outro contexto, fosse hoje, eu não falaria assim, né? Não porque ele me conhece, mas porque a experiência deve ter mostrado para ele que ele não era o rei da cocada preta. Ou seja, nem sempre o problema está com o vendedor, não, o cliente. Então, se você dá o seu melhor e o cliente naquele dia não está num bom dia, ele pode até te escorraçar. Lembrando que a rejeição nem sempre é contra você. A rejeição, às vezes, é contra quem te indicou. A rejeição, às vezes, é contra o teu produto ou a empresa que você representa. Então, note, nem sempre o problema é com você. Na maioria das vezes, não é. Porque quando o problema é com o vendedor, o cliente nem atende. Ok? Outra coisa importante é você lembrar o seguinte: é preciso aprender a superar a frustração. Tem meses que você vai bater forte numa negociação grande, talvez negociação de milhões. E aí você vai perder para um concorrente seu menor que você, mas que vai fazer um preço melhor até, né? E aí você fica frustrado com aquilo. Aí você fala, não acredito que o meu gerente não liberou um desconto de 1 milhão para eu poder fechar essa venda de 12 milhões e trazer esse cliente para a nossa conta. Mas você tem que lembrar o seguinte, às vezes o seu concorrente está trabalhando com estoque antigo, comprado num preço antigo, precisa renovar aquilo para não perder validade. E aí você sabe que o mundo corporativo tem dessas loucuras mesmo. Você vai se frustrar? Claro, mas vai desanimar? Não precisa. Porque o mercado é assim, o mercado é dinâmico. Talvez na próxima negociação, quem vai ter o estoque com o menor preço? Você. Talvez na próxima venda que você vai fazer para esse mesmo cliente,
Quem vai estar em melhores condições de atender o cliente? Você. Porque normalmente quando uma empresa vende muito barato, ela vai enfrentar dificuldades de logística, de atendimento, de pós-venda, da prestação de serviço, do tira-dúvida. Então é por isso que além de entender que a resiliência é uma qualidade que te melhora, entender que é importante entender a diferença, né? Que rejeição nem sempre é com você, às vezes é com outra coisa, ou com outra pessoa. Entender que você pode se frustrar, mas não desanime, porque manter a motivação é fundamental para a performance subir. Motivação é uma coisa constante, né? E é importante também, é claro, aprender com os seus erros. Muitas vezes você é um ótimo vendedor, já está na empresa há muitos anos, dessa empresa você foi para outra, então já faz um bom tempo que você está... Eu estou me sentindo meio desconfortável aqui, né? Tá bom aí na câmera, né? Aí. Ah, melhorou. Aqui, ó. E aí você nota o seguinte, que muitas vezes, né, você está muito tempo no mercado, acompanhando o mercado há muito tempo num segmento específico, e a tendência natural é que você se julgue, né, o bom, né? Você bate meta, você está firme, você persevera, você bate os prêmios do ano, já foi vendedor premiado com carro, com viagem. E a gente esquece nesse momento que a gente também erra. Às vezes a gente erra numa proposta que a gente poderia ter usado uma técnica, daria para vender um pouquinho mais, mas talvez por preguiça ou ressaca naquele dia você não pensou. Talvez você dá uma bonificação que não cabia também, não para aquele momento. Às vezes você vai fazer uma proposta e, eu não vou colocar esse dado aqui não, se ele perguntar eu falo, e ele não pergunta, e aí você perde a oportunidade de conquistá-lo, de fazer uma surpresa que vai fazer com que ele sinta-se, de fato, um cliente especial. Então, são coisas que vão ensinando para nós lições importantes da gente compreender, porque o que define a alta performance não são, repito, não são os voos de galinha, né? Não são os voos de galinha. O que define a alta performance é a constância. Então, você fazer vendas pequenininhas boas, maravilha. Mas se você quer ter alta performance, isso vai partir da sua mentalidade. É preciso ter uma mentalidade de constância. E isso a gente consegue também aprendendo com os erros. Tá bom? Agora, olha que interessante. Vamos entrar agora na parte mais pessoal, né? Estamos falando de mentalidade, mas o que eu falei até aqui serve para todos, né? Agora vou pedir para você fazer um pequeno exercício mental aí, relacionado a você, o seu desempenho, o seu trabalho. Como é que anda a sua gestão emocional? O seu autocuidado? Porque se você consegue gerenciar as próprias emoções no momento em que elas aparecem, você vai ter mais facilidade de gerenciar as emoções do cliente. Então, quando você consegue, olha, interessante, você consegue de uma forma bem sutil perceber, opa, estou começando a ficar estressado com esse cara. Ele também vai perceber isso, né, pelo neurônio espelho. Ele vai começar a estressar com você. Então, quando você exerce a inteligência emocional consigo, percebi que estou ficando um pouco afoito, aflito, esse cara vai acabar me apertando nessa negociação. O que você faz? Você dá um passo para trás, se acalma, pede uma pausa, vai beber um copo d'água e volta. Nesse momento, é como se você tivesse resetado aquela conversa. Então, aquilo que estava lhe causando aflição já baixou junto com a água. Então, note, esse autocuidado é o que vai fazer com que você tenha essa facilidade de controlar o estresse. Você pode usar para isso técnicas de relaxamento, de concentração, como mindfulness.
técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, né, como o mindfulness, por exemplo, para meditação. Você não gosta da palavra meditação? Usa a palavra oração, usa a palavra reza. Qualquer coisa que direcione o teu pensamento para aquilo que você realmente quer e evitando aquilo que não quer, já é uma forma de meditação, tá? E você consegue fazer isso assim, ó, na presença do cliente. Não precisa nem fechar o olho. Não. Você consegue simplesmente, através de um pensamento direcionado, com uma intenção, que é a oração, você já tem aí uma meditação, um mindfulness. Outra coisa importante também é você se manter organizado. E quando você se organiza para fazer as tarefas do dia, você consegue ter controle do tempo. Não tem nada pior para um vendedor do que perder a rotina por falta de organização. Aí depois não sabe por que está estressado, depois não sabe por que o cliente não comprou, depois não sabe por que ele não te deu atenção. Porque faltou rotina, faltou organização no processo. E outro ponto importantíssimo, né? Quando a gente fala de autocuidado, você tem que evitar o burnout, né? É muito burnout, né? Como você quiser chamar aí, que é aquele esgotamento em que você está tão cansado que você não quer saber de mais nada. Você quer só ficar em casa para ver se tenta dormir, mesmo se for com a ajuda de um ansiolítico. Então, note, quando você começa a fazer essa autoavaliação, peraí, eu preciso de autocuidado, eu preciso de gestão emocional, preciso aprender a perceber o que está acontecendo aqui, porque o meu cliente também vai perceber através do neurônio espelho, aí ele vai falar assim, o cara está estressado, e ele não está me dando a atenção que eu mereço, eu vou mandar esse cara embora. Aí você começa a ver que a performance tem muito desse processo de influência mental. Eu poderia estar falando aqui com você a partir de uma ótica de neurociência. Eu estou evitando fazer isso para não tornar o papo muito, vamos dizer assim, muito técnico. Eu quero que você consiga levar esses conceitos para o seu dia a dia, tá? Então, olha que interessante. Cada um desses conceitos, desculpa, viu, gente? O inverno chegou, não tem jeito. Vai ajudar você a ir fazendo essa gestão do estresse, tá? E estabelecendo limites para evitar que você fique ou depressivo demais, ou ansioso demais, querendo resolver isso com o serviço. O vendedor tem essa mania, né? Ah, eu tô nervoso, deixa eu ver se eu faço alguma coisa, se eu acho um cliente. Às vezes não, às vezes você precisa pôr limite. E esse limite geralmente é para você, ok? Lembrando que essa transmissão ao vivo é um oferecimento da Palestra Educação Corporativa, uma empresa de treinamento e consultoria para líderes e equipes. Trabalha aqui na região de Poços de Caldas com desenvolvimento de líderes e equipes, sempre dando ênfase na eficácia da comunicação. Anote, 35 3064 5521, a Palestra Educação Corporativa. Muito bem. Podemos passar para o quarto campo que a gente tem que dar atenção quando a gente fala de alta performance? Você vai cair de queixo. Vendedores de alta performance, eles definem metas ambiciosas. Eles têm metas ambiciosas. Simon, como assim, hein? Primeiro, vamos relembrar o que é meta. Meta é tudo aquilo que você consegue mensurar. Ó, ela é específica, ela é mensurável, ou seja, aquilo que você não pode medir, você não tem controle. Ela é alcançável, ela é realista e ela é temporal. Ou seja, ela é específica. Precisamos aumentar em 35% o faturamento no mês seguinte. Legal. É mensurável? É. Como é que nós vamos medir? Quais vão ser os KPIs? Quais serão os indicadores de performance, né? De desempenho ou os indicadores de resultado que a gente teve no período? Aí você mensura. Mas é alcançável? O mercado como está, alta do dólar, guerra na Ucrânia, guerra de Israel, tarifaço do Trump, às vezes não é alcançável naquele período.
Então, antes de definir uma meta, você tem que pensar nisso. Outro ponto, ela é realista. Com 3 colegas de férias, um doente, uma para sair de licença maternidade, será que com 3 ou 2 pessoas na equipe a gente vai dar conta? Então, se você está ali muito pertinho ali do seu supervisor, do seu gerente, lembra esses detalhes para ele. Porque uma meta smart, como essa que a gente está falando aqui, né? Só para finalizar, ela tem um tempo, tá? Por que o tempo ficou no dedo mindinho? Porque é o mais curto mesmo, né? Normalmente é o que não vai dar para fazer, né? Dentro daquele tempo. Mas ela tem uma data para começar e uma data para terminar, tá? Lembrando que o que a gente tem que olhar agora é o seguinte, né? Se a meta ela foi bem montada, respeitando esses critérios, a chance de você se motivar com ela é grande. Vou repetir. Quando ela é desafiadora, mas é alcançável, você se mantém motivado. Agora, quando é loucura da cabeça do dono, aí não tem jeito. Aí você trabalha só para cumprir mesmo. Por outro lado, você também tem a responsabilidade de manter o foco e ser produtivo. Em muitas empresas, os primeiros vendedores dela foram os donos. E, em geral, o dono sabe o que dá para fazer, mesmo em períodos de baixa. Então, quando ele chega e incentiva, quando ele chega e fala assim, olha, eu acho que nós estamos precisando fazer um treinamento, ele já está te dando umas pistas aí do que ele acha que precisa. É que, às vezes, a gente acha que o cara é tão turrão, tão mão de vaca, está trocando de carro com o meu esforço, que a gente não presta atenção que ele está dando uma dica do que fazer para não ter que te dar o feedback na lata. E muitos dão, né? O feedback na lata. Então, às vezes, ó, presta atenção. A falha do teu processo de vendas pode estar na prospecção. Você está captando o cliente errado. Hoje, com o marketing digital, a gente tem a ideia, né, de que é só gerar lead. Né? E as empresas de marketing digital gostam de fazer campanhas de 3 meses para validar o lead, fazer vários criativos. E você está perdendo tempo sem bater meta por 2, 3 meses, até os caras acertar qual que é o cliente. E, em geral, o dono da empresa, o seu patrãozinho querido, já sabe qual é o lead. Então, ele falou para você, falou assim, ó, precisa melhorar a prospecção, hein? Ah, prospectou, tal, dá, legal. De 1.000 prospects, quantos que a gente avançou? Avançamos 300. Putz, 30% só é pouco. Dos 300, o que aconteceu? Ah, 50 fecharam. Por quê? O que faltou? Ah, não quiseram nem saber. Depois que souberam o preço, não atenderam mais telefone, não retornaram. Então, foi problema de negociação, então? Ah, pode ser, né? Ah. E dos 50 que fecharam, quantos que não fecharam? Ah, pelo menos uns 80. Tá, o que a gente sabe dos 80? Não sei. Né? Ou seja, você perdeu a venda e não sabe por quê. Como é que corrige? Né? Então, muitas vezes, a gente perde o foco no processo e isso prejudica a produtividade. É aí que você tem que ficar atento, tá? Todas as vezes que você perdeu o foco, a tua produtividade cai. Outro ponto importante, né? Uma vez que você teve metas definidas, ou por você ou pela empresa, lembra sempre do seguinte: se você não monitorar o progresso, você vai desanimar. Então, por exemplo, nossa meta é vender 1.000 unidades do produto tal em 15 dias. Tá, em 15 dias, 1.000 unidades, isso aí vai dar quanto por dia? Quantos desses intervalos de 5 dias? Tem que saber. E ao final de cada dia, tem que saber se vendeu ou não. Às vezes o vendedor perde performance porque ele deixa para o gerente dele fazer esse monitoramento. E o gerente dele já tem as métricas dele para gerir. Envolvem as suas, é claro. Não se desculpa. Mas quando ele vê primeiro que você, ele já vai vir, ó, o fumo vai vir com areia, como a gente diz no mercado, né? Então você tem que ser capaz de fazer essa avaliação, essa gestão, para evitar o quê? Para evitar ser pego de surpresa com uma pergunta indiscreta. Né? Quantos itens que você vendeu ontem do produto tal? Não sei. Eu vou dar uma olhadinha ali na agenda. Perdeu. Eu tenho um cliente que diz assim, você tem que ter o número do telefone
E de preferência só o telefone, porque normalmente ele fala assim, ó, você tem que ter o número do CPF e o telefone celular de cada um dos seus clientes principais. Tem que saber de cor. Ele diz assim, você não sabe o CPF ou o CNPJ do cara e o telefone celular dele, de cor, você está falhando. Por quê? Porque às vezes é isso mesmo, você não está acompanhando o processo. Fez a venda, deixou, nossa menina, que legal, né? Ou então só oferece aquele item, às vezes de oferecer um outro item do mix ali que vai compor o pacote. Então, às vezes é importante fazer esse acompanhamento. E é claro, não é porque você acompanhou que você não vai fazer uma revisão. Revisão também é importante. Muitas vezes a meta foi mal estipulada, outras vezes ela foi mal estipulada não para cima, não, para baixo. Quantas vezes te colocaram uma meta e você passou em 10, 15% a meta? Ou seja, com um pouquinho mais de planejamento, dava para ter feito mais vendas ainda. Ok? E nessa questão de metas ambiciosas, eu queria citar aqui como última característica a autorresponsabilidade. Por quê? Você, vendedora, que tem que assumir a responsabilidade pelo teu resultado. Vendas é a única carreira que você só ganha o que você quer. Se você quiser mais, você ganha mais. Se você quiser menos, você vai ganhar menos. Se você quiser ficar igual, você vai ganhar menos. Então, em vendas, o céu é o limite. Nada impede você de ser mais ambicioso. Ah, Simon, mas eu cresci ouvindo que ambição é ruim. Não, a ganância é ruim. Ambição é fome, ganância é gula. Já dizia o grande Flávio Augusto. Tá bom? Bom, já falamos sobre o que é mentalidade de vendedor, falamos sobre a importância da resiliência, tem que ter a casca grossa, senão o mercado te espanca. Falamos da importância do autocuidado, da gestão das emoções, falamos sobre metas ambiciosas e foco. Agora, se você me permite, eu quero te fazer um bônus, um presente. Tá bom? Nós já estamos aqui em 38 minutos de live, então eu vou te deixar esse presentinho aqui. Todo vendedor de alta performance tem uma mentalidade diferente. É o que a gente está falando desde o começo aqui. Essa mentalidade diferente, ela tem que ver com uma coisa que está crescendo muito nos dias de hoje, que é a construção de um círculo de apoio e de mentores. A construção de um círculo de apoio e de mentores. Saibam o que é isso? Primeiro, é você entender que o teu time tem mais poder do que você sozinho. Então, se não são da mesma empresa, não tem problema. Se não tem ali um time de vendas, você trabalha sozinho, você é vendedor autônomo, não tem problema. Mas você tem que ter essa clareza de propósito. Gente, por que isso é importante? Porque quando você tem essa clareza de propósito, de que um time tem mais força, mais impacto do que você sozinho, você vai procurar pessoas que têm mais ou menos a mesma mentalidade. Porque a beleza do time está na cooperação, no compartilhamento, na quantidade de informações trocadas sobre você, sua empresa, o mercado, que vai ajudar ou a fortalecer a sua mentalidade ou impedir que você desanime. Gente, vocês desculpa, viu? Que vai falando, a voz vai cedendo, né? Então, construir um ambiente em que você vai ter ali um grupo de apoio, gente que você vai trocar ideias sobre argumentos, propostas, tipos de produto, tipos de negócios. É engraçado que chega um momento na vida do vendedor que ele já não está satisfeito ganhando só o que ele está ganhando. Então, ele vai querer montar uma lojinha para a esposa, ou então montar um negócio virtual para fazer à noite, porque você está com tempo, teus filhos já estão indo para a faculdade, e você não quer entrar de novo no mestrado, mas não quer ficar à toa também. Então, note, trocar informações é importante, mas é mais importante com gente positiva, né? Com gente que sabe o que está te falando, com gente que trabalha
no mercado, que entende as demandas do mercado. Então, construir um time para que haja cooperação, colaboração, troca de informação, isso é muito importante. O contrário também acontece, né? Já aconteceu de você, vendedor, estar numa loja, encontrar um entregador, um fornecedor de outro produto, e aí você pergunta, e aí, meu irmão, como é que tá o mercado? Ixi, cara, mas tá fraco. Mas tá fraco, tá ruim demais. Nossa, pai, o povo não tá comprando nada, quem compra não tá pagando. Esse é o mindset de derrotado, não é o mindset de alta performance. O vendedor de alta performance, quando alguém lhe pergunta como é que está o mercado, mesmo que não esteja bom, ele fala assim, cara, vamos trabalhando, estamos trabalhando. O ano está atípico, está duro, aquelas conversinhas, né? O ano está bem diferente do ano passado, mas nós estamos crescendo, o mês foi bom, melhor do que reclamar, né? Então, primeiro ponto, time. Se na sua empresa você não tem um time, por condição de estrutura, o teu gerente às vezes não dá muita abertura para bater esse tipo de papo, ainda vai puxar a tua orelha, procura gente que tenha a mesma dificuldade que você e vai trocar informação. Uma outra coisa aqui, quando a gente fala de círculo de apoio, que pode ser muito útil, é tanto a mentoria quanto o coaching, tá? Não vou puxar a sardinha para o meu lado. Você sabe que eu faço isso. Se precisar de alguém, conta comigo. Mas por que eu estou sugerindo para você um mentor? Às vezes você está numa empresa que a carreira de vendedor, ela é uma carreira mesmo. O cara começa como um assistente de vendas, aí vai passar para representante, depois ele pega uma coordenação, depois ele pega uma supervisão, até chegar no gerente de área, no gerente nacional e por aí vai. Nesses casos, a mentoria é mais importante do que o coaching. Por quê? Porque o mentor, por obrigação, por definição do nome, ele tem que ter passado por onde você quer passar. Parênteses, né? Quando Ulisses foi para a guerra contra a Troia, acho que sim, ele chamou um professor lá, um tutor da época, cujo nome era Mentor. Ele disse assim, olha, eu quero, Mentor, que você ensine para o meu filho tudo aquilo que você sabe. Entendeu o ponto? Então, a mentoria, ela sempre vai ter que ser naquele assunto que o cara já passou, caminho que ele já trilhou. Beleza? É diferente do coaching. O que é o coaching? O coach é o cara que vai provocar você com técnicas para você desenvolver habilidades. Então, vamos lá. Você é um excelente vendedor. Você só não gosta de fazer prospecção. Um bom coach, aí não precisa ser na área de vendas, ele vai te ensinar a prospectar. Simon, como assim? Ele vai fazer uma análise do teu perfil, vai descobrir quais são as habilidades que te faltam e vai te ajudar a desenvolver essas habilidades. Normalmente em 8, 10 semanas. Tem processos de coaching que duram 6 sessões, a pessoa já aprendeu. E uma vez que aprendeu e aplicou, ela deslancha. Né? Ah, Simon, eu morro de medo de falar em público. E às vezes eu tenho que fazer apresentações aqui dos meus produtos, da minha linha de aditivo. E, cara, eu me borro. Faça um coach com o Simon Hill, comunicação, oratória. Entendeu? Por quê? Porque neste caso, o que está faltando para você aí? Uma habilidade específica para destravar a sua meta. Nesse caso, é melhor o coach do que o mentor. Porque o mentor, muitas vezes, ele vai te querer conduzir uma carreira de alto executivo. Ah, quando eu era representante de vendas. O cara hoje é gerente nacional. Entende? Você só precisa aprender a quê? Prospectar. Então, o coaching é mais eficaz nesse sentido. Ele vai te dar habilidades, tá? O coach, não. O processo de coaching vai lhe dar condições de aprender coisas que vão deslanchar a sua carreira. Ok? E, por último, lembre-se sempre. Desculpa essa fungada aqui, viu, gente? Eu prometo que eu estava com saudade de fazer live, senão ia ficar nessa quinta-feira aqui sem compartilhar alguma coisinha com vocês. Por último, nessa questão aí do círculo de apoio,
Crie um networking estratégico. Tá? Não fica trocando WhatsApp com todo mundo, não. Seu networking tem que ser estratégico. Você tem que saber exatamente quais são os profissionais com que você tem que se conectar para trocar ideias sobre vendas, negociação, ideias de negócio, ideias de mercado. Muitas vezes as ideias surgiram de bate-papo, às vezes no happy hour mesmo. Você está lá tomando teu shopping depois de uma semana de vendas. E onde você trabalha? Ah, eu faço tal coisa. Ah, cara, que legal, eu trabalho lá. Puxa, eu li uma matéria sobre a tua empresa. Como é que vocês fazem isso? Criou-se o network. Tá bom? Networking é a medida, por assim dizer, do seu capital social. Você sabe medir qual é o seu capital social? Sabe? É o número de pessoas que conhecem você elevado ao quadrado. O seu capital social é o número de pessoas que conhecem você elevado ao quadrado. Então, se você é um cara conhecido aí na sua cidade por 250 pessoas, vezes 250 pessoas, a gente está falando aí de 62.500 pessoas. Essas 62.500 são o seu capital social, ou seja, são o seu mercado pessoal. Eu sei que você pode conhecer o presidente da República. Legal. Eu quero saber se ele te conhece. Se quando for preciso recomendar um vendedor na área de automóveis, se ele vai lembrar de ligar para você. Essa que é a sacada do networking, tá? Então é explorar bem o seu capital social, mas de um jeito que seja estratégico, positivo, produtivo para você. Tá certo? Sobre essa questão de ambiência, né? Só para a gente encerrar, eu vou pedir para você fazer aí o seguinte exercício, ó. Pega uma folha de papel. Eu sei que muitos de vocês vão ver isso aqui depois, então não tem problema. Você vai pegar uma folha de papel, vai desenhar aí, ó. Ah, mas essa árvore aqui ficou muito chifre. Aqui, ó. Você vai desenhar aí o tronco de uma árvore, tá? Aí você vai fazer 5 galhos. Fica mais ou menos assim, ó. Tá vendo aí, ó? Uma árvore com 5 galhos, ó. Legal, né? Agora, você vai fazer assim, não precisa ser de outra cor, mas só para você entender esse conceito que eu quero passar para você nesse encerramento de trabalho aqui, do dia de hoje. Temos agora sim, temos uma árvore. Tá vendo aí? Em cada galho, eu vou pedir para você escrever o nome de uma pessoa. Aí você vai falar assim, sabe, que pessoa? A pessoa com quem você passa a maior parte do seu tempo. Então, se você passa a maior parte do tempo com um colega chamado José, em um dos galhos você vai pôr aí, José. No outro, o outro galho, você vai pôr outra pessoa com quem você convive muito tempo. Ah, além do José, todo dia na hora do almoço eu almoço com a minha esposa, a Maria. Muito bem. Tem o José, tem a Maria. Depois do almoço, normalmente eu tenho um tempinho, eu encontro um senhorzinho na praça com quem eu gosto de conversar muito. Ele é muito inteligente. O nome dele é João. Você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui, né? Um galinho é para o José, o outro é para a Maria, o outro é para o João. Aí você vai colocar aqui agora mais 2. Tem o Paulo, que é o cara que rende o José na parte da tarde, então eu termino o dia de serviço com ele ali. E eu sempre vou embora
com o mesmo Uber. E eu divido o Uber com uma colega minha, que é a Isabel. Certo? Legal. Essas são as 5 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Beleza? Fica calmo, que eu não vou vir com aquela historinha de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Não é isso, tá? Eu quero que você entenda aqui a pegada desse exercício. Ó. Agora, você vai escolher uma palavra para cada uma dessas pessoas. Lembra que quando eu fui falar do João lá na praça, eu disse assim, eu gosto muito do João porque ele é inteligente. Você vai pôr embaixo, João, inteligente. Exercício facílimo, hein? Olha lá, ó, João inteligente, ó. Beleza? E o José? Ah, o José é preocupado. E o Paulo? Paulo é bonzinho, mas entre ser bonzinho e ser chato, acho que ele é mais chato. Ah, ok. E a Maria, sua esposa? Ah, a Maria, tadinha, ela é muito negativa, pessimista. Tá, e a Isabel, essa moça que você divide o Uber? Ai, Isabel, é ranzinza. Tá, agora a gente tem aqui a nossa árvore da ambiência. Ó, o João é inteligente, o Paulo é chato, o Zé é preocupado, a Maria é negativa e a Isabel é ranzinza. Você já sabe onde isso vai dar, né? Essas 5 palavras que você escolheu para definir cada uma dessas pessoas, a gente poderia ampliar para 5 palavras para cada pessoa, né? Essas 5 palavras, elas definem a tendência de para onde vai a tua cabeça. Você conversar com a sua esposa que é negativa, pessimista, para não dar briga, você vai só escutar. Para não dizer para o Paulo, pô, Paulo, você podia ser mais participativo, cara, você é muito chato. Para evitar o conflito, você deixa ele ser chato. Com o seu José, você não fala para ele assim, ô, seu José, o senhor é inteligente, eu gosto de conversar com o senhor, que o senhor é pessoa inteligente. Às vezes é só bravata, né? Só gogó. Mas para não falar para ele assim, me conta onde que o senhor aprendeu isso daí e deixar ele meio constrangido, você acaba passando. Só que a suposta inteligência de um, a chatice do outro, a amargura de um, o pessimismo do outro, vai criando um ambiente. E é nessa ambiência que se dá a mentalidade. Não é estranho que pouquíssimas pessoas se interessem por um tema como esse? Mente de vencedor. Porque só convive com derrotado. Então, para a gente finalizar esse papo de hoje, eu vou pedir para você fazer esse exercício com calma. Se quiser bater o print e mandar para mim no WhatsApp ou aqui pelo direct do Instagram, fique à vontade. Porque a mentalidade tende a ser permeada pelas características com quem a gente tem maior contato. Você não é a soma das 5 pessoas com quem você mais vive, nem a média. Às vezes você pode estar sendo a subtração. Já pensou que pode ser você, a Maria? Ou o Paulo? Ei, gente, desculpa. Mas a próxima eu vou estar melhor. Então, o tema da nossa aula de hoje foi mente de vencedor. Como pensam os vendedores de alta performance. E fica aqui a minha dica. Assista essa aula quantas vezes você quiser. Vai estar lá no meu canal do YouTube, Simon Hill Consultor. Eu digo isso porque eu estou criando um novo canal do YouTube para trabalhar só o tema habilidade com as pessoas. Não sei lá, o projeto é para 50 vídeos, tá? 50 aulas de 1 hora.
Eu quero mesmo, quero muito que você cuide da sua mente, e o que a gente falou aqui tem condições de desenvolver em você uma mente de vencedor. Então, pense como os vencedores pensam, que você vai ter resultados igual deles ou então maiores. Mas lembre-se, cuidado com aquilo que você alimenta a sua mente. Crie um grupo de apoio para você ter com quem conversar. Tenha metas ambiciosas. Cuide das suas emoções. Aprenda que a resiliência é uma habilidade essencial. Você vai ter que engolir um pouquinho de sapo para poder vencer. E, principalmente, mentalidade de vencedor. Crescimento, atitude vencedora, cuidado com crença limitante em relação a si e aos outros. E lembre-se sempre de imaginar-se vencendo. Se você já pensou que venceu a linha de chegada como campeão, sua chance é muito maior. Tá bom? Um forte abraço, desculpe as tosses, as fungadas, os espirros, mas eu achei que o tema era importante para você e por isso resolvi compartilhar. Um forte abraço, uma ótima noite. Tchau. Tchau.